Beleza, pessoal? A aula de hoje é para explicar como que um empréstimo, um financiamento contratado de uma empresa que está no regime tributário de lucro real, na prática, sai mais barato do que está lá no contrato. Outra maneira de justificar, né? Por que as empresas tendem a ter uma preferência pelo endividamento? No leigo, o leigo acha que ter endividamento é uma coisa ruim, mas para a empresa, às vezes é desejável. Então vamos entender isso, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque eu quero usar vários arquivos aqui ao mesmo tempo, né? Hora mudando um, hora mudando o outro. Então, primeira coisa, eu vai estar com esse exemplo aqui, que eu vou trabalhar no Excel com vocês, tá? E na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou falar de estrutura de capital. Então, tudo isso que eu disse inicialmente, na prática, se refere ao tema da administração financeira de estrutura de capital. Aqui tem um balanço patrimonial hipotético, e eu só quero dizer com essa figura aqui, né, que esse lado direito do balanço, né, o passivo e o patrimônio líquido, ele tem um custo. E não é o custo dessas contas aqui que eu coloquei valores aleatórios, não. É o custo em taxa, tipo taxa de juros, né? Quanto que ele custa? Tantos por cento ao ano, né? Que essas contas que custam para a empresa. Então, a gente tem que relembrar muito rapidamente aqui que o lado direito, a estrutura de capital, é composta de capital de terceiros e capital próprio, sendo capital de terceiros de curto prazo e longo prazo, e o PL aí é o próprio capital próprio. Tá? Cada um aqui segue uma ordem de mais barato para mais caro, mas eu não vou me ater a esse momento aqui, eu quero explicar outra coisa. Então, só para ter essa ideia, agora eu vou lá no meu Excel fazer uns raciocínios hipotéticos com vocês, tá? Então, vou aqui. Este aqui que me interessa. Deixa eu mostrar aqui duas hipóteses. Deixa eu aumentar essa planilha. Deixa eu ver se eu consigo maximizar ela aqui mais fácil, fica melhor. Tá bom. Então, aqui ficou, eu acho que melhor. Tem aqui uma hipótese de um balanço patrimonial. Como que o que eu quero discutir com vocês é só o lado direito, então eu coloquei valores só no lado direito aqui. A hipótese 1 é que a empresa só tem capital próprio, não tem nada de capital de terceiros. E depois a gente vai fazer um raciocínio da hipótese 2, que ela tem metade de capital próprio e, por consequência, metade de capital de terceiros. E vamos ver aqui o que aconteceria com o resultado da empresa. Para a gente facilitar o exemplo, ficar bem didático, eu comecei a partir daqui, que é aqui que nos interessa, do lucro operacional, do resultado operacional da empresa. Suponhamos que essa empresa ela tenha 80 mil de resultado operacional. Tá? Então, a hipótese 1 é que 100% do capital é próprio. Se 100% do capital é próprio, ela não tem endividamento. Se ela não tem endividamento, ela não vai ter despesa financeira, que é a principal conta aqui depois do resultado operacional. A gente nem vai relevar aqui a receita financeira, é só pensar em despesa financeira. Então, se ela não tem endividamento, ela não tem que pagar juros, né? Então, zero. Então, tá aqui, não tem nada. Por consequência, o lucro operacional de 80 mil vai ser o mesmo lucro tributável. Então, eu tenho 80 mil aqui. Na maior parte das empresas, esse lucro tributável é uma alíquota aí em torno de 34%. Então, 34% de 80 mil, 27.200. Então, dá um resultado líquido, lucro líquido, de 52.800. Agora, vamos para a hipótese 2. Eu saio dessa estrutura aqui e a empresa dividiu, né? Ou seja, os sócios só estão aportando 100 mil e o restante está vindo de capital de terceiro, seja de curto e longo prazo. Para facilitar o exemplo, a gente vai presumir que esse custo médio aí está dando 12%. Então, aí só para ficar mais claro aqui com o exemplo hipotético, então, vamos lá, admita um financiamento de 100 mil
tomado a taxa de 12% ao ano, sendo de 34% a alíquota de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Não está escrito, mas na realidade a gente fala são os impostos sobre o lucro. Então faltou ali a contribuição social sobre o lucro líquido. Antes de eu trabalhar aqui, eu quero explicar então aquelas hipóteses para a gente voltar e fazer uma conclusão através desse arquivo. Cadê a minha planilha? Não é essa, deixa eu aproveitar e fechar aqui. Tudo bem? Então voltei aqui. Bem, 80 mil, que aqui não importa, quer dizer, importa só a partir daqui para nós. 80 mil. Aí, já que eu contratei financiamento de 100 mil a 12%, então isso vai me gerar uma despesa financeira, né? Um juros a pagar. Eu estou pagando lá no ano 12 mil, e aí o resultado tributável caiu para 68 mil. Então, a alíquota que vai incidir é a mesma, mas sobre um valor menor. Então, 34% de 68 mil deu 23.120. E o resultado líquido foi para 44.880. Aí alguém já poderia presumir assim, então, óbvio que endividamento é ruim. Calma lá, vamos adiante. Olha o que acontece. A gente vai fazer várias conclusões aqui. Vamos pegar essa coluna aqui de diferença entre a hipótese 1 e a hipótese 2. Então, antes eu não pagava nada de despesa financeira, agora eu pago, então a diferença de 12 mil. Portanto, o resultado tributável saiu de 80 por 68 mil, então é exatamente a diferença lá da despesa financeira, 12 mil. Só que reduziu o lucro tributável. Então, o que eu pagava antes 27.200, agora eu pago 23.120, o que gera uma economia com imposto de 4.080. Aí aqui a gente já dá para tirar uma conclusão, que se eu for lá olhar o contrato com o banco, etc., quem fez o financiamento, está lá o contrato, taxa de 12% ao ano. Só que na prática está saindo mais barato pela questão da economia com o imposto, né? Então, na ótica financeira da empresa, apesar que está contratado a 12%, está saindo mais barato. Vou refazer rapidamente essa conta com vocês. 12 mil dividido por 100 mil que eu peguei emprestado, deu lá os 12%. Aqui está negativo, deixa eu só mudar aqui para o negativo, por causa que ali é a diferença lá, que saiu negativo por causa daqui. E aí, olha só, se eu faço o mesmo raciocínio aqui, na prática, então, a diferença está dando de 7.920 para um financiamento de... Tá um empréstimo de 7.920, comparado então com os 100 mil que eu peguei emprestado, está saindo uma taxa de 7,92. Mesmo assim, alguém poderia falar assim, tudo bem que eu percebi que uma coisa está compensando outra, então o empréstimo que aparentemente é 12% que está lá no contrato, está saindo mais barato da prática financeira, só que ao mesmo tempo reduziu o lucro, eu prefiro um lucro maior. Aí eu teria que vir com uma outra métrica aqui. Eu estou vindo com a métrica ROI. O que é ROI? Return on Equity. O que é o Return on Equity? Na prática, o Return on Equity é o retorno do acionista. Então, eu tenho que comparar, porque o lucro é do acionista, né? A gente tem que saber disso. O lucro é do acionista. É de quem é proprietário da empresa. Então, eu quero agora comparar quanto que ele pôs e quanto que rendeu. Então, vou refazer essa conta aqui, olha. Isso aqui é dele, 52.800, comparado com 200 aqui que ele pôs na empresa. E aí teve essa rentabilidade de 26,4%. No segundo caso, hipótese 2, vou fazer essa conta com vocês. O lucro dele é de 44.880, porém, apesar de ser um valor menor, ele pôs metade do dinheiro, 100 mil. Então, por isso que está dando aqui
44 arredondando para uma casa, 44,9. Então, por isso que as empresas ficam, a princípio, com vontade de se endividar mais, porque enquanto em situações normais tiver uma demanda robusta na economia e tiver tudo bem com a empresa, se ela olhar somente para o retorno, e isso já é um perigo, né, porque um bom gestor financeiro olha para o risco. Então, só para a gente completar o raciocínio didaticamente, se ela olhar só para o retorno, ela vai ver que assumir mais endividamento dá mais retorno para o acionista. Então, ela tende a endividar. Na prática, é um meio termo disso por alguns motivos. Primeiro, porque ela não pode olhar somente o retorno, ela tem que olhar o risco. Por exemplo, em momentos aí como teve a pandemia do Covid-19, a demanda caiu demais para diversas empresas, e aí, numa situação caótica dessa para as empresas, ela vai ter dificuldade de pagar o endividamento que ela tem, e aí esse raciocínio vai para o beleléu, porque ela só estava olhando para o retorno e esqueceu de monitorar o risco das suas operações. Também, o que eu posso pensar é o seguinte: os credores, no final das contas, eles estão analisando a empresa. Ele não vai emprestar simplesmente porque a empresa pediu dinheiro. Ela vai analisar a situação empresarial da empresa, portanto, ela começa a reduzir o crédito a partir do momento que ela analisa que a empresa está altamente endividada, e aí ou ela vai compensar isso por uma taxa de juros maior, ou não vai conceder mais crédito para aquela empresa. Resumo. Então, empresas, principalmente essas listadas em bolsa, né, que são de capital aberto e são de lucro real, né, estão no regime tributário de lucro real. Esse raciocínio é para as empresas de lucro real. Cai nesse caso, então, que as empresas tendem ao endividamento porque, na prática, esse endividamento sai mais barato do que se apresenta financeiramente e traz mais retorno para o acionista. Tá aí, aula dada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço, bye bye, tchau.